Então, quero que você fique em pé, juntamente comigo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1. Hebreus 1. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler a palavra. Diz o seguinte, vamos lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, falando de Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos diz: Aquele que aos seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade e cetro é o seu reino. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que iam herdar a salvação? Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Ó Deus, bendito seja o teu santo nome, Pai, por revelar o teu Filho em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo entendimento que nós temos de Jesus. Obrigado porque Jesus, Ele é a pessoa número 1 da nossa vida. Nós devemos tudo a Jesus, a nossa salvação. Sim, Paizinho querido, nós te exaltamos por ter enviado o teu Filho a esse mundo. Obrigado, Jesus, porque voluntariamente, por amar tanto ao mundo, por amar tanto a mim, tanto a nós pecadores, vieste a esse mundo e a tua vinda foi festejada por anjos. A tua vida foi festejada por anjos. A sua ressurreição, a sua ascensão, a sua glorificação. Jesus, ser entronizado pela tua igreja, ser entronizado por todos nós, ser adorado. Ó Espírito Santo, tu que ministra verdades eternas nos nossos corações, tu venha ministrar nessa noite, no interior de cada um de nós. Nós cremos e nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos, por gentileza. Glória a Deus. A supremacia de Cristo. Amados, durante todos esses meses, nós vamos estar estudando, como eu disse no início, de forma dinâmica, sobre a supremacia de Cristo. O tema geral da epístola aos Romanos, da carta aos Romanos, é a centralidade do Senhor Jesus. Aliás, toda a Bíblia
Todo o Antigo Testamento, como também o Novo, ele tem um só assunto. Você sabia disso? Jesus, referindo-se ao Antigo Testamento, disse: examinais as Escrituras. Estas Escrituras que ele diz aqui, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí ele conclui: e não quereis vir a mim para terdes vida. Então Jesus diz que todo o Antigo Testamento faz referência a ele, testifica dele. E nós sabemos que o Novo Testamento, mesmo os evangelhos, que falam sobre a vida, o nascimento, a vida, a morte, a paixão do Senhor Jesus, é cristocêntrico. Também Atos dos Apóstolos, que fala sobre a igreja primitiva, as cartas, as cartas paulinas, as epístolas, e uma carta e um livro profético por nome de Apocalipse. Então, toda a palavra de Deus converge para a pessoa do Senhor Jesus. Inclusive, a minha história, a sua história, a nossa história de vida, toda ela converge para a pessoa do Senhor Jesus. A centralidade da história da humanidade chama-se Jesus Cristo. Mesmo que os homens ignorem a Jesus, mesmo que os homens não queiram a Jesus, ele continua sendo o centro de todas as coisas. E eu quero que você saiba disso. Não importa o problema que você tenha passado, não importa as dificuldades da sua existência, as deficiências da sua existência, jamais esqueça disso. Jesus, ele quer exclusividade da minha parte. Veja bem que eu estou falando de Jesus Cristo, não estou falando de uma religião. As religiões, elas não salvam. Você sabia disso? Que religiões não salvam. Batista, Igreja Batista, da Convenção Batista, ou da Convenção Batista Nacional, presbiterianos, Assembleias de Deus, Igreja Católica, nenhuma dessas instituições religiosas salvam. O único que salva é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é necessário nós entendermos mais e mais. Quanto mais eu entendo sobre Jesus, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu mergulho na vida de Jesus, mais eu me apaixono pela sua vida, pela sua obra, pela sua ressurreição, pela sua ascensão, pela sua glorificação. Então, nós vamos passear um pouco sobre a vida de Jesus, é mesmo? Principalmente nos domingos à noite, quando nós estivermos aqui olhando para o livro de Hebreus, você vai ver que Hebreus é um livro que trata exatamente disso, né? Hebreus, ele é conhecido como o quinto evangelho, né? Os estudiosos dizem que Hebreus é o quinto evangelho, só que o evangelho do Cristo glorificado, do Cristo exaltado, pois há um paralelo do livro de Levítico. Quando você lê Hebreus, necessariamente a sua mente, você que gosta de ler Bíblia, você que gosta de estudar, se você não gosta, eu quero te convidar para você ler também paralelo aos Hebreus, um livro chamado Levítico, porque fala do ofício, né, dos sacerdotes, o que acontecia no tabernáculo, né, no tabernáculo de Moisés, nos átrios exteriores, no lugar santo, no lugar santíssimo, cada uma daqueles componentes que existiam no tabernáculo de Moisés, é tudo figura de Jesus. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento era figura daquilo que havia de acontecer na pessoa do Senhor Jesus. O quarto evangelho relata o que Cristo fez na terra. Hebreus registra o que Cristo continua fazendo no céu. Você sabia que Jesus, ele continua trabalhando por você, por mim, pela sua igreja? É verdade. E ele anela para que outros também sejam salvos. Ele anela não para que outros sejam religiosos, mas para que
outros, muitos, centenas, milhares, milhões, conheçam a Ele como único e suficiente Salvador. Pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. E oxalá que Ele seja o centro da sua vida, o centro das suas conversas. As minhas razões, que são cheias de enganos, elas precisam ir para a cruz do Senhor Jesus e dar lugar para essa verdade eterna que a palavra de Deus expressa para nós, de Gênesis e Apocalipse. Jesus, o centro de todas as coisas. Jesus, queridos, é tudo o que nós precisamos. David Peterson, ele diz que Hebreus é uma mina de ouro para aqueles que desejam cavá-la. Então, poxa vida, como é bom estudar. Uma pena que nós não temos tempo para discorrermos em todas as verdades descritas nos capítulos que nós vamos estar lendo. Mas você sabia que é assim mesmo? A leitura, a meditação bíblica, a reflexão bíblica, o estudo da palavra, sempre te deixa na superfície, sempre te deixa com um gostinho de que quero mais, preciso me aprofundar. Mesmo então, se você ficar com um desejo de conhecer mais daquilo que nós estamos falando, eu já estarei cumprindo com o meu dever, com o nosso dever, no nome do Senhor Jesus. Então, eu vou estar falando outras vezes, mas seria interessante nós falar sobre a autoria da carta, os destinatários e a data na qual foi escrita o livro de Hebreus. Bom, Hebreus é uma carta que não tem um autor, como as outras cartas bíblicas, cartas paulinas. Nós temos 12, 13 cartas paulinas, e todas elas, têm ali uma saudação inicial, ou então um desfecho final, Paulo saudando ou deixando pistas de que ele é o autor daquele livro. Mas Hebreus, ele não apresenta, nem no começo, nem nas suas conclusões, o nome do autor, nem mesmo a quem se destina essa carta. É claro que essa carta, quem lê, entende perfeitamente que essa carta foi direcionada para um grupo de pessoas que tinham conhecimento profundo do Antigo Testamento. Então, para hebreus convertido ao cristianismo, para judeus convertidos ao cristianismo. Eles precisavam desse paralelo, de ter um entendimento das sombras, do que estava ocorrendo, o que ocorreu no passado no templo. Os sacrifícios, a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, não é mesmo? Então, o autor da carta aos Hebreus, quando eu falo Paulo, nós não temos a autoria definida, como eu disse. Alguns falam que foi Barnabé, alguns no passado disseram com grande veemência que foi Barnabé, Apolo, Lucas, mas uma grande aceitação de que foi Paulo quem escreveu esta carta. Inclusive, talvez tu tenha alguma tradução aí que está escrito, Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Há muitas cópias do passado, de algumas centenas de anos, 400, 500, 1000, 1500 anos, que faz referência desta carta como sendo da autoria do apóstolo Paulo. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E esta carta, ela foi lida antes do ano 70. Augusto Nicodemos, ele fala sobre isso, fala em Augusto Nicodemos. Eu me baseei Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, e outros autores avulsos, as minhas pesquisas para poder fazer essa ministração para todos. Então você pode comprar. Eu tenho o livro de Augusto Nicodemos sobre o comentário do livro de Hebreus, um homem que eu prezo, que eu tenho grande estima, e
eu extraí verdades baseadas no pensamento desse homem e algumas também do doutor Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, ele diz que esta carta foi escrita provavelmente em meados da década de 60, talvez 64, 65, pouco antes da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu em 70, porque aqui o autor faz menção das coisas do templo e dos sacrifícios, como se o templo e o sacrifício ainda estivessem em vigor e funcionando. Então, provavelmente, essa carta ela foi escrita entre os anos 64 a 66, alguns anos antes do templo e a cidade de Jerusalém ser destruída. Não apenas a cidade, o templo, mas praticamente todos os judeus que habitavam em Jerusalém. Vocês sabiam que ficaram poucos judeus vivos? Nero, ele quis acabar, exterminar com os judeus de uma vez por todas. Mas ficou um remanescente, ficaram poucos judeus em Jerusalém e outros que estavam espalhados pelo Império Romano, mas ele fez de tudo para que acabasse, para que não existisse mais o povo judeu. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. As verdades de Deus, os princípios de Deus, eles sempre, no passado, há anos, milhares de anos atrás, eles sempre foram perseguidos. Hoje, quando você vê princípios, valores bíblicos sendo violados, quero que você saiba que isso não é novo, não é novidade isso já houve tentativas de acontecer tal coisa no passado, mas as verdades de Deus prevalecem, as verdades de Deus prevalecem. Olha, de causar náusea, indignação, um pai e uma mãe não poder registrar mais o seu filho definindo sexo. Misericórdia, misericórdia, Senhor Jesus. E ainda os donos de cartório ainda tem que dizer, mas deixem aberto. Está vendo como que é? Olha aí, ó. E como que ficam os princípios da palavra? Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, algo bem definido. Como nós vamos negociar os princípios da palavra, os valores de Deus? Sabe, queridos, nós não podemos abrir brecha, negociar. Eu sei que está vindo um tempo de grande perseguição para a igreja. Isso não é apenas aqui no Brasil, é em todo o mundo. É o desfecho da segunda vinda do Senhor Jesus, do fim de todas as coisas. Vamos ver dessa forma, queridos. Não fique indignado, não fique injuriado. Volte o seu coração para o Senhor Jesus, porque a iniquidade vai crescer, coisas piores estão por vir. Talvez esta minha fala está sendo gravada. Talvez, quem sabe, eu não já vou responder processo. E daí? Eu estou disposto a dar minha vida pelo Evangelho, mas eu não abro mão de princípios e de valores que eu aprendi com o Senhor. Não vou calar a minha boca, não vou fechar a minha boca. Quem pensar diferente que pensa a respeito, mas as verdades, elas serão ditas, serão anunciadas, e Deus há de ser glorificado através da sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, meu amado, nós vamos ainda no decorrer das nossas ministrações estar falando um pouco mais sobre essa questão da autoria, da data e tudo mais. Deixa eu ver, eu acho que eu passei. Muito bem. Mas esse livro, logo no capítulo 1, nós podemos ver a revelação de Deus. Talvez você tenha uma Bíblia impressa aí, você vai ver no início um título para o capítulo 1 de Hebreus. Mas esse título foi colocado por homens, viu? Foi colocado por homens. Esse título também não é inspirado. Saiba disso, é bom que você saiba disso. Então, em Hebreus, aqui no início, nós podemos ver o autor, talvez Paulo, falando sobre a revelação de Deus. E ele fala claramente para nós que Deus, ele se revelou, ou se revela de várias maneiras, através da criação, né, que é a sua revelação natural, através da consciência moral, que é aquela revelação interior, daquele senso de que isso não está certo,
não posso fazer isso, porque se eu fizer, vai estar desagradando a Deus. A mentira, querido, é algo, né, que moralmente falando é pecado, é errado, biblicamente falando também. Mas alguém que não conhece Bíblia, ao mentir, ao roubar, ao matar, ele vai entender através de uma voz interior de que isso não é vontade de Deus, de que ele está fazendo algo errado, algo terrível. A sociedade condena, inclusive temos leis específicas para combater esse tipo de crimes. Então há uma revelação interior dos princípios, dos valores de Deus, da lei moral de Deus, né? A lei que foi dada por Moisés, ela veio através de escritas, né? Não farás, há muitos nãos na lei de Moisés, mas quando Jesus veio, né, ele falou desta lei moral, né, da motivação do coração, da raiz do pecado, onde tudo começa, que é lá no nosso interior, e é ali onde Deus quer trabalhar, é o início, entendeu? É o início de tudo, você identificar a iniquidade, o início da iniquidade, o início do pecado. Quando você começa a identificar, então você corre para a cruz, como nós cantamos hoje. Então a cruz, nós nos gloriamos na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é a maior glória do cristão, o melhor esconderijo para todos nós, é o seu lugar seguro, a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, ela nos purifica de todo pecado, através do sangue derramado. A cruz de Cristo, nós devemos tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz. E temos a revelação especial, que ocorre por meio da palavra de Deus, comunicada pelos profetas no Antigo Testamento, e culmina na Bíblia completa. Mas para nós falarmos um pouco sobre o meio, eu quero dividir em 3 pontos esta palavra, não quero demorar muito, porque eu sei que você vai ler na sua casa também. Primeiramente, a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Olha o que diz a palavra: havendo Deus, versículo 1 até o 3, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então presta bem atenção aqui. Deus, Ele falou na antiguidade, no passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, seus filhos. Ele falou também com Moisés, falou face a face, figuradamente, é claro, mas a palavra de Deus diz que ele falou face a face com Moisés. Moisés recebeu a lei, o decálogo, os 10 mandamentos no Monte Sinai. Então Deus, o maior prazer de Deus foi se revelar aos homens. E nós vimos aqui no slide anterior, através da revelação natural, que é possível conhecer a Deus pela criação. É possível conhecer a Deus pela criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia. Você sabia que a natureza revela a Deus? Mesmo a natureza inanimada, olha para os pássaros, olha para o cântico dos pássaros, a alegria dos pássaros. E quando eu vejo um pássaro cantando, feliz da vida, eu me lembro daquela passagem do Senhor Jesus: olhai para os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o vosso Pai Celestial os dá. Deus alimenta os pássaros, Ele alimenta você também. Ele veste os lírios dos campos, Ele te veste também. Ele nos dá o alimento, o pão nosso de cada dia, o vestuário que você precisa. Deus, gratuitamente, bondosamente, Ele faz isso por todos nós. Então Deus se revela até a natureza inanimada, as pedras, as rochas. Revela Deus, revela a Deus. Então
Isso diz claramente para nós que todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, mesmo que nunca tenham ouvido falar sobre Deus, mas a própria natureza revela Deus. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele envia mensageiros, envia você, envia a mim, para nós pregarmos, para nós falarmos que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Amém? Glória a Deus. Então, a revelação de Deus é progressiva até Jesus Cristo, que é a última revelação. Olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias. Você sabia que cada frase dessa, nós poderíamos passar aqui um tempão conversando, nos aprofundando. Nos últimos dias. O autor aos Hebreus, no início do século I, já referia-se àqueles dias como os últimos. Imagine só, querido, e os dias nos quais nós estamos vivendo, 2023, 3 de setembro de 2023. Meu Deus do céu, nesses últimos dias, Deus, Ele revelou o seu Filho, o mistério de Deus, que esteve oculto séculos e séculos. Deus revelou ao mundo o seu Filho Jesus. Jesus vindo a esse mundo, demonstrando o amor do Pai, morrendo por mim, morrendo por ti. Aleluia. O Novo Testamento está latente, oculto no Antigo Testamento, enquanto o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento. Ou seja, lá o Antigo Testamento já havia o Novo Testamento. Vocês sabiam que ninguém foi salvo pela obra da lei? Você sabia disso? Que ninguém foi salvo observando a lei de Moisés? Todos que observavam a lei olhavam para a cruz, sabiam que no futuro alguém haveria de oferecer um sacrifício perfeito. Todas as vezes que alguém ia oferecer um animal, seja lá qual fosse o animal, para purificar os seus pecados, esse animal, ao ser oferecido, estava dizendo, em outras palavras, haverá um sacrifício perfeito, um cordeiro imaculado. Então todo o Antigo Testamento revela Jesus. Então todos olharam para o futuro. E hoje nós, por misericórdia e graça, olhamos para o passado, olhamos para a cruz. É por isso que a cruz é um lugar do qual todos nós precisamos passar diariamente. Crente, não esqueça da cruz de Cristo, porque é ali onde Deus trata com o seu pecado, com a sua teimosia. É ali que você pode dar um grito de vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Ou, como diz Paulo, em nada tenho que me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, tudo pela cruz. Pois foi ali que Ele demonstrou amor, grande amor, profundo amor por mim e por ti, Jesus. Então os profetas, olha o versículo 2, ainda no versículo 1, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Todos os profetas, a lei, os patriarcas, os profetas, todos eles falaram sobre Jesus. Todos eles olharam para a cruz e se gloriaram naquilo que Jesus havia de fazer por eles. Oh, aleluia! Eu não sei se você consegue entender isso, mas quanto mais você lê a Bíblia, mais a sua compreensão vai se abrindo, mais o seu entendimento vai mergulhando nessas verdades. Sabe, nós devemos tudo a Jesus, queridos. A nossa existência é por causa de Jesus. Tudo por causa dele. Os seus dias de vidas, eles existem por causa de Jesus, por causa do Senhor Jesus. Mas sabe, queridos, apaixonar-se pela cruz,
apaixonar-se pelo Senhor Jesus, de vez em quando você precisa entender isso. É dizer para as suas razões, para as lógicas da sua vida: sai fora. Meu compromisso é com a palavra, é com as verdades eternas, é com Bíblia, é com a palavra de Deus. O meu raciocínio, o seu raciocínio, meu entendimento, precisa passar pela cruz do Senhor Jesus, nos envolver com o Filho de Deus, pois é Ele quem destrói todas as obras das trevas. Toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, Ele disse, será arrancada. E João Batista falou: eis que o machado está posto no tronco da árvore, não na raiz. É para isso que Jesus veio, para eliminar o pecado, para nos libertar. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que significa? Quanto mais você se envolve com o Filho de Deus, quanto mais você conhece o Filho de Deus, quanto mais você se apaixona pela obra da cruz, mais livre você se torna, mas em liberdade você vive, porque Jesus faz isso por mim, faz isso por ti. Aleluia. Continuando um pouco mais. Aqui, né? Passei demais. Vamos lá. Deus falou pelos profetas. Deus se revelou progressivamente pelas escrituras proféticas. A antiga dispensação foi dada ao povo de Deus pelo próprio Deus, por meio de seus servos, os profetas. E isso desde Moisés até Malaquias. Você sabe que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. A antiga dispensação, porém, foi parcial, incompleta e fragmentada. Era preparatória e não final. Deus falou pelo Filho. O Filho é a última e completa revelação de Deus. Não há mais revelação por vir. Presta bem atenção, queridos, viu? Presta atenção nesse último item aí. O Filho é a última e completa revelação de Deus. Não há mais revelação por vir. No Filho vemos o próprio Deus de forma plena. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez gente. O Verbo, um de nós. Ele se tornou um de nós. Ele veio como homem. Ele sentiu as dores que você sente. Então nós devemos isso a um homem chamado Jesus. É esse homem que é meu Salvador. Foi esse homem que derramou seu sangue. Isso não é algo figurado. Entenda isso de uma vez por toda. O sangue imaculado do Senhor Jesus foi derramado pelos seus pecados. Se você morrer sem crer nisso, mesmo vindo para a igreja, mesmo frequentando a igreja, você vai para o inferno. Não esqueça disso jamais. Jesus é o único que salva. Jesus é o único que te livra do terrível inferno, do presente século. O Filho é a última e completa revelação de Deus. Ou seja, não há mais palavra profética para a sua vida. É Jesus. Este é meu Filho amado, em quem tenho prazer a Ele ouvir. Este é meu Filho amado, ouça o Senhor Jesus, pois o prazer de Deus está nele. E que o seu prazer esteja nele também. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Qual é o maior prazer de Deus? Você, eu, não, Jesus. Qual deve ser o seu maior prazer? Seu casamento? Seus negócios? Não, Jesus. Assim como o maior prazer de Deus é Jesus, seu maior prazer deve ser Jesus. Isso deve ser cristocêntrico. Aplauda aquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo. Aleluia. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, Ele é herdeiro de todas as coisas. Sabe aquela bicicleta que você tem? Não é sua, é de Jesus. Mas é verdade mesmo, é de Jesus. Sabe aquela sua casa? A minha, não. Rapaz, sabe uma coisa? Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo foi criado por Ele e para que Ele seja glorificado.
tudo é para a glória de Jesus. O seu trabalho é para a glória de Jesus. Mas como assim, pastor? Então, se você faz tudo para a glória dele, ele é glorificado. Agora, se você não faz para a glória dele, quem é glorificado? Você. E esta glória é vã, infelizmente. Mas quando você faz com a motivação certa, levando o bom perfume de Cristo, entendendo que você é uma carta lida por todos, aí você vai testificar de Jesus, você vai glorificar o Senhor Jesus, você vai exaltar o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Deus, nesses últimos dias, Ele continua falando através de Jesus. Não esqueça disso, você não precisa ouvir mais ninguém. Eis aqui um pregador, eis aqui um homem falando contigo. Ai de mim, se não falar de Jesus. Ai de mim, se não dizer que Jesus é o suficiente para você. Eu vou prestar contas diante de Deus. Você pensa que seria difícil chegar aqui e falar sobre prosperidade? Falar apenas sobre cura? Sobre expulsar demônios? Como muitas igrejas fazem por aí? Mesmo sendo bíblico, mas não. Qual é o nosso ideal aqui? É Jesus, o centro de todas as coisas, porque nós vamos vê-lo para todo sempre. Lá na eternidade nós vamos contemplar a face daquele que vive e reina para sempre, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu devo tudo a Ele, que a sua vida reflita a glória dele, que você viva para que Ele seja exaltado. Aleluia. Então Jesus Cristo, Ele é superior em relação às palavras proféticas. Agora presta bem atenção, queridos. Segundo, a superioridade do Filho em relação aos anjos. Olha o que diz aqui a palavra, versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, Ele é superior aos profetas. Nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho. Ele é superior às palavras proféticas. Ele é superior à lei de Moisés. Ele é superior aos anjos aqui, ó. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Tu está sem Bíblia, deixa eu colocar aqui para você. Pois o qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, presta bem atenção nesse versículo 5 aqui, queridos. Os anjos. Nós sabemos que existem várias classificações de anjos. Há anjos do bem, anjos do mal. A palavra de Deus, ao falar sobre os anjos, ela diz que existem anjos, arcanjos, serafins, querubins. Também fala sobre principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Os anjos têm poder. Há uma hierarquia do reino celestial. Você sabia? Há uma hierarquia no reino celestial, o reino espiritual. Deus criou os anjos. Foi Deus quem criou os anjos. Os anjos têm poder. Há anjo que tem poder de descer fogo dos céus. Tem anjos poderosos. Mas quero que você saiba de uma coisa: os anjos, eles têm poder, mas eles não têm todo o poder. O único que tem todo o poder, que é poderoso, todo poderoso, chama-se Jesus Cristo. A palavra de Deus em Apocalipse fala para nós, fala de uma cifra, eu já falei aqui, uma cifra chamada miríades e miríades, ou milhares de milhares. É uma expressão matemática. Os matemáticos, os doutores da matemática dizem que é possível encontrar um número aproximado. Presta bem atenção: milhares de milhares, miríades e miríades, referindo-se a anjos.
E eles falam o seguinte, que está na casa de trilhões. Trilhões e trilhões. O espaço sideral. Deus, por misericórdia e graça, não nos deixa ver nada além do mundo físico. Mas o espaço sideral está cheio de anjos. Ah, mas que aberração. Então fala bobagem para você ver. Lança palavras bobas. Essas palavras vão retornar para você para o bem ou para o mal. Eu não quero falar sobre esse assunto não. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Esses anjos, essas classes de anjos. Nenhum desses anjos recebeu palavras que Jesus recebeu. Nenhum desses anjos receberam palavras como essas. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus é o unigênito filho do Pai. Ele foi o único no qual Deus disse: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Este é meu filho amado. Anjo, olha que eles são belos, são formosos. O diabo era um querubim, cheio de formosura, até se rebelar contra Deus. Ele juntamente com o seu bando foi jogado dos céus. E eles, a palavra de Deus diz que o destino deles é o inferno, o lago de fogo. Presta bem atenção. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, falando de Jesus, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos, eles são criaturas, e eles adoram o Senhor Jesus. Os anjos adoram ao Senhor Jesus. A palavra anjo significa mensageiro. Jesus é superior aos anjos. Os anjos adoram ao Senhor Jesus. Eles se prostram diante do Senhor Jesus. Homens endemoniados, quando Jesus esteve aqui, quando eles viam Jesus ao longe, eles diziam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste aqui nos perturbar. Eles conheciam a Jesus, eles se submetiam ao Filho de Deus, se ajoelhavam diante de Jesus. Olha que havia legiões, anjos poderosos, mas todos eles adoram ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus ainda fala para nós, falando sobre anjos, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda quanto aos anjos diz: aquele que é seu anjo faz ventos e o seu ministro labareda de fogo. Mas acerca do filho, olha o contraste entre o filho e os anjos. O filho é superior aos anjos. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O que isso significa? Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é eterno, Ele não tem fim. Um dia desses, nós vamos contemplar a sua face. Vamos contemplar a face daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E nós vamos dizer: aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido naquela cruz, pois foi através do teu sangue que eu tenho paz com Deus, que eu tenho livre acesso ao coração do Pai. Jesus, Ele é superior aos anjos. Os anjos são apenas mensageiros. Cristo é o Filho. Os anjos são meros adoradores. Deixa eu voltar lá. Os anjos são meras criaturas. Cristo é o Criador. Olha o versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz aqui, tá, o versículo 12, versículo 11, versículo 12, também qual manto enrolarás, não, é o versículo 13, ora, qual dos anjos jamais disse, referindo-se, o contraste entre o filho e os anjos, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Jesus está sentado à destra de Deus Pai.
um lugar devido apenas a Ele. Jesus é superior aos anjos. O seu Senhor, o seu Salvador chama-se Jesus Cristo. Renda-se a Ele, adore a Ele. A sua vida precisa estar aos pés dEle. Olhando mais um slide, o Filho tem um nome superior. Olha o versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia. Pois qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho? Ainda, o Filho tem natureza superior. O Filho tem a posição superior. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Um último ponto aqui, dentro desse capítulo, falando sobre a supremacia de Cristo. A superioridade de Jesus em relação ao universo. Olha o versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, Ele fez o universo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é herdeiro de Deus. Jesus, Ele é como filho, Ele é o herdeiro de Deus. Agora você sabia que a palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus? Aleluia. Você não sabe a riqueza que você tem para herdar, meu filho. Você não sabe a riqueza que você tem para herdar. A eternidade vai te revelar, meu amado. Você pode não ter prata nem ouro aqui, mas você sabia que nós, os santos, como diz a palavra, nós vamos julgar até os anjos decaídos, nós vamos julgar um dia. Porque os anjos são criaturas de Deus, e nós nos tornamos filhos de Deus, somos santos de Deus, através do Filho de Deus. Agora olha o versículo 10. E ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Olha, Ele criou o universo, como diz a palavra de Deus. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, falando sobre Jesus. E os céus são obra das tuas mãos. Mas, entretanto, olha o versículo 11, deixa eu voltar lá para você. Versículo 11. Vamos começar do 10. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Falando, eles perecerão os céus, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão com o veste. Você sabia que essa terra vai se acabar? Você sabia que essa terra vai se acabar? Você sabia que os céus também não existirá mais? Mas você também sabia que haverá um novo céus e nova terra? Sabia disso? Que haverá novo céu, onde não existe iniquidade, onde não existe pecado, onde não existe morte. E tudo foi criado por Ele e para Ele, e nós reinaremos com Ele em vida. Se Jesus é o seu Salvador, se Ele é o seu Senhor, se você o ama de todo o coração, erga a sua voz e aplauda bem forte a Ele com suas mãos estendidas aos céus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Estamos chegando ao final, aguenta mais um pouquinho aí. Ele é o esplendor da glória de Deus. Jesus é o esplendor da glória de Deus. Você sabia que quando nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, a glória, alguns autores querem referir-se à glória de Deus como um dos seus atributos, mas na verdade, quando nós falamos em glória de Deus, nós estamos falando daquela presença maravilhosa, daquela luz inacessível. Estamos falando de algo majestoso, algo tão grande que os querubins, eles não conseguiam ficar com os olhos abertos olhando para o Senhor. Eles abaixavam as suas vistas
e eles só falavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, toda a terra está cheia da sua glória, a sua igreja está cheia da glória de Deus. Nós estamos cheios da glória daquele que vive e reina para sempre. Ele é o esplendor da glória de Deus, Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Passa, apaga essa bateria. Conclusão: a importância de adorar e reconhecer a supremacia de Cristo. Olha Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, estamos chegando ao final já. Glória a Deus. Filipenses 2. Olha o que diz a palavra de Deus: pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira. Vamos começar um pouquinho antes. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Aleluia, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, nós confessamos, Jesus, que Tu és o Senhor dos senhores. Nós cremos com o nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Aleluia. Agora Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 20, aleluia. Este é a imagem. Vamos começar do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse ou habitasse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre os céus. Eu quero que você abaixe a sua cabeça nesse momento. Fique em pé, abaixe a sua cabeça e comece a glorificar, comece a adorar ao Senhor Jesus. Comece a adorar aquele que vive e reina para sempre.